O programa Luz para o Mundo está entrando no ar, sob o comando do evangelista Vadson Santana. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra de fé, esperança e transformação para a sua vida. Será um prazer ter você conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Boa noite, a paz do Senhor aos nossos irmãos, nossos internautas e ouvintes aqui da Rádio Guará FM. Eu sou o evangelista Vadson Santana e este é o programa Luz para o Mundo, programa oficial aqui da nossa igreja Assembleia de Deus, Campo do Guará 2. E estamos aqui mais uma vez no ar, chegando até você com a palavra de Deus. E lembrando, temos aqui também o apoio da Escola Cantinho Cristão, patrocinando aqui o programa Luz para o Mundo. Todas as quartas-feiras, aqui da Rádio Guará FM, para Brasília, para o mundo afora, levando as boas novas do Evangelho, levando a luz para o mundo. Vocês daí e nós daqui, num só propósito, juntinhos, falando com Deus, adorando o nosso Deus, com hinos, louvores, testemunhos e muito mais. Este é o programa que chega sempre até você, com aquela palavra de fé, esperança, vida e transformação, pela poderosa, infalível palavra de Deus. Boa noite, Tony Braz. Boa noite, evangelista Vadson. Boa noite aos convidados. Mais um culto, né? Reunindo pessoas nas suas residências, no seu trabalho, aqui na Rádio Guará FM. Nós somos privilegiados de estar participando desse culto. E vamos ouvir a palavra, vamos ouvir orações. Você que está em casa, você pode pedir sua oração. Nós estamos transmitindo pela Guará FM, pelo Facebook e também no YouTube, um lugar onde Deus é adorado. Sejam todos bem-vindos. Amém. Boa noite, Jorge. Boa noite. Esses são nossos sonoplastas aqui do estúdio. E agora eu quero cumprimentar aqui meu parceirão aqui, Marcos Antônio. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, evangelista Vadson. Boa noite, pastor André, a paz do Senhor. Tony, Jorge. Mais uma vez, com bastante alegria, estamos aqui na presença de Deus, para receber de Deus e entregar para você que resolveu escolher um tempo, dispensar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe e nós temos certeza que vai ser uma noite diferente na sua vida. E com muita alegria, muita honra, quero convidar novamente aqui, quero apresentar aqui meu querido pastor André, aqui da 38K, está conosco hoje, nosso convidado especial, que vai estar trazendo a palavra oficial do programa de hoje. Boa noite, a paz do Senhor, pastor André. Boa noite, evangelista Vadson, boa noite aos irmãos aqui presentes, boa noite aos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue a reinar no nosso coração. Prazer imensurável de estar retornando aqui, convite,
convite que o senhor faz aí à minha pessoa é uma ordem, porque eu sei que é uma ordem divina revelada no seu coração, e nós estamos aqui para servir, e que possamos sair daqui edificados mais uma vez. Amém, pastor André. Eu que agradeço muito aí, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Para nós aqui é uma honra, e com certeza os ouvintes desta noite receberão uma palavra vinda de Deus através deste homem de Deus, pastor André, que eu conheço, um homem de Deus, e vai estar falando logo mais ao seu coração sobre o nosso tema, né, sobre a família, os cuidados de uma família e os seus desafios do século XXI. Já convida aí a sua família, você que já chegou em casa do trabalho, tomou seu banho, chama os filhos aí, a família, vamos juntinhos cultuar o nosso Deus nesta quarta-feira, falar com Deus, ouvir a voz de Deus através do programa Luz para o Mundo. E com certeza Deus tem bênçãos para você nesta noite. Deus falará ao seu coração nesta noite, ao seu lar, para a sua família. Você que está passando por alguma dificuldade, nós temos um Deus de resposta, um Deus que nos dá a direção, e é sobre este Deus que nós invocamos aqui mais uma vez nesta noite. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Eterno, mais uma vez nos encontramos, Pai, aqui nos estúdios da Rádio Guará FM, Pai, um cantinho onde nós também adoramos o Teu nome, invocamos o Teu santo nome. Já Te louvamos, Pai, Te agradecemos por esse dia de hoje, por mais esse dia, Senhor, esse presente, porque cada dia que o Senhor nos dá é um presente, é uma dádiva do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Tu és. E aqui mais uma vez, Pai, nós Te invocamos, Senhor. Venha, Senhor, nos capacitar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, novamente, sobre a Sua dependência. Sem o Senhor, nós não somos nada, não fazemos nada. Mas é pela Tua graça, pelo Teu amor e a Tua misericórdia que aqui estamos, Senhor, nesta noite, para levar, Pai, a Tua palavra, Senhor, a luz para o mundo, aos confins da terra, aos corações contritos. Que o Senhor nessa noite, Pai, vai alcançando, Pai, lares, famílias, Senhor, derramando a Tua graça, do Teu amor, das Tuas bênçãos, Senhor, trazendo paz, trazendo esperança, Senhor, uma direção, Pai, para as famílias, para os lares, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, este programa, Senhor, nos dá, Senhor, aqui a direção, Senhor, para que possamos aqui, Pai, continuarmos, Pai, na Tua presença. E peço, ó Deus poderoso, que o Senhor já esteja, Pai, presente, Pai, em cada lar, Senhor, em cada família, Senhor, que está nesta noite, Pai, Te ouvindo a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, trabalhando, vai abrindo os corações nesta noite, Senhor, vai fazendo milagres, Senhor, derramando as Tuas bênçãos, fazendo maravilhas, porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor tem o poder, Pai, de trazer, Pai, a nós, Pai, a luz, a direção, Pai, que precisamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Amém. Toda honra e glória seja dada a Ti, hoje para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo um louvor, na verdade um corinho. Eu vou pedir um... Não, Tony? É só um louvor. Então vamos ouvir o louvor. O corinho não deu certo aí, mas vamos ouvir então o louvor e logo em seguida estaremos de volta. Não saia daí, já compartilha os links, convida aí os familiares. Vamos juntinhos aqui cultuar o nosso Deus. Finalmente aconteceu. Deus abençoe aí você na sua casa. Vambora, pessoal.
Receba agora, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. E só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. A mudança que eu preciso, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu Vamos milagre, 6 a 7 minutos, até 10 minutos. Maravilha, mais um louvor em adoração ao nosso Deus. Eu quero dizer que hoje nós começamos um pouquinho tarde aqui, passou, né, uns 5 minutinhos aí para iniciar o programa. Houve aqui um pequeno
técnico, coisa técnica que acontece, algum probleminha técnico aqui, mas graças a Deus já está tudo certinho. Vamos estar dando continuidade aí nesse culto ao nosso Deus, falando com Deus, e já passo a palavra para o irmão Marcos, com aquela palavra já de aquecimento já para os nossos corações, que possamos já receber essa palavra, aquecendo nossos corações, já para daqui a pouco ouvir a palavra oficial com o pastor André, logo à frente. Sim, irmão, pode. Mais uma vez, então, a paz do Senhor para todos os ouvintes, aqueles que se dispuseram a dividir esse tempo com a gente, compartilhando com a gente, com o interesse de ouvir a palavra de Deus, de ter o apoio de Deus para a sua vida, para o seu coração. Então, o tema geral que nós estamos abordando durante esses últimos dias aqui na rádio é a questão da família. E dentro desse tema geral, eu escolhi trazer uma palavra bem sucinta, bem reduzida, a respeito do exemplo no convívio familiar. Essa coisa do exemplo é uma coisa fundamental. Qualquer um que se diz crente no Senhor Jesus precisa prestar atenção em ter um comportamento, em dar um exemplo convincente dentro do ambiente familiar, nessa estrutura do século XXI para a família, apesar das muitas pressões que existem para que isso não aconteça. Eu não sei se você já ouviu, com certeza já ouviu, um lema que aparece com muita frequência nas propagandas, né, que é utilizado com muita frequência em marketing, em propaganda, que diz que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então isso aí significa que existe um apelo da superioridade da palavra, da imagem, do visual, em relação à palavra que é simplesmente falada, porque a imagem, ela consegue transferir com muito mais eficácia a informação que você deseja. É como se você, por exemplo, fosse tentar descrever só com palavras o que é uma girafa para uma pessoa que nunca viu um animal. Aí você iria começar dizendo que é um animal muito alto, de 4 metros de altura, com um pescoço enorme e com as pernas maiores do que um homem, com a pele toda manchada e por aí vai. Então uma pessoa que não tem um conhecimento prévio do animal iria ter com certeza uma certa dificuldade em visualizar a informação que você está querendo passar. Mas se você passasse isso através de uma foto, automaticamente a informação teria sido completada na cabeça dessa pessoa. Então o apelo visual é sempre muito mais poderoso do que o apelo simplesmente falado. E isso é o que se vê hoje em dia quando você utiliza os celulares. Você hoje em dia tem o acesso a praticamente todo tipo de informação que você desejar. Nunca houve tanta facilidade em você obter informações quanto nos dias atuais, com o avanço da tecnologia. E, no entanto, muito pouco se lê. O fato é que muito pouco as pessoas aproveitam essa facilidade toda. Mas as pessoas ficam absolutamente presas, fascinadas com a quantidade de informação visual que é transmitida, e essa informação visual que acontece em torrentes, ela transforma a nossa cabeça, ela transforma os nossos hábitos, ela transforma a nossa perspectiva de vida em relação ao que nós acreditamos ou ao que nós deixamos de acreditar. Isso aí, essa necessidade
de você enxergar, de você ver coisas que trazem para você um bom exemplo, um exemplo cristão de vida, ela foi identificada já pelo apóstolo Paulo em vários textos do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um pouco atrás, no capítulo 4, também de Coríntios, ele fala: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E mais à frente, em Filipenses, ele ainda repete essa mesma informação. Ele insiste com os crentes da igreja de Filipos dessa vez, dizendo: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando você volta para Provérbios, você encontra lá no capítulo 22 a seguinte orientação de Salomão: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, olha só, ensina a criança. Você tem que mostrar a criança através de atitudes, através de exemplos, não apenas simplesmente passar uma informação, mas a informação, ela passa a ter o poder a partir do momento em que os hábitos, os exemplos, eles são associados com aquilo que você fala. Então, esses versículos, eles nos falam exatamente disso, não de uma informação distante, mas de um professor, de alguém que ensina, de alguém que ministra, mas que está associado, através de exemplos, aquilo que ele fala. Aí realmente o exemplo, ele passa a ter um poder transformador na vida das pessoas. Senão você cai naquilo que é conhecido como um ditado popular, que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ora, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço é uma hipocrisia. É como se uma pessoa reconhecesse que ela tem falhas no comportamento, falhas no caráter, e que essas falhas acabam prejudicando as pessoas que vivem ao redor. E ela sente que precisa mudar, que precisa alterar esse estado de coisas na sua própria vida. Mas o problema é que qualquer tipo de mudança, ela exige compromisso, ela exige dedicação, ela exige comprometimento. E essa responsabilidade, muitas vezes as pessoas não querem assumir, não querem ter esse trabalho. Então elas continuam do jeito que sempre foram, deixando, conforme dizem por aí, a vida levar. Mas isso aí não dá bom resultado, isso aí não funciona. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que quando alguém diz que aceita Cristo, os exemplos que essa pessoa, ela transfere, ela passa na vida diária, eles precisam ser acompanhados de mudança de comportamento. A pessoa aceitou a Cristo, então a vida dela precisa exemplificar uma mudança de comportamento. E esse conceito de mudança de comportamento, ele é muito bem especificado no capítulo 4 de Efésios, dos versículos 25 a 31, que eu não vou ler porque realmente não vai ter tempo. Mas ele diz assim por cima: para que se deixe a mentira, para que se ire e não se peque, para que não se dê lugar ao diabo, para aquele que era um ladrão não furte mais, para que nenhuma palavra torpe saia da boca da pessoa, e para que não se entristeça o Espírito de Deus, ao qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então essa necessidade é particularmente imperiosa dentro da família que se diz cristã. Existe uma necessidade de cada um dos membros da família, seja pai, mãe, filho,
cada um dos membros da família precisa se conscientizar de que precisa dar um exemplo segundo o padrão colocado pelo Senhor Jesus. Então, o exemplo é uma das chaves para se alcançar esse objetivo de uma vida cristã equilibrada. Eu gostaria só de dar um exemplo final para a gente concluir essa palavra introdutória. Você encontra esse exemplo no capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 31, quando Deus mesmo dá esse diagnóstico que eu vou ler do povo de Israel, que não é muito diferente do que você vê agora. O Senhor diz para Ezequiel: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Então esse é o típico exemplo de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Parece uma coisa, mas na hora da prática, na hora em que tem que se mostrar realmente que a condição da pessoa é uma condição de um verdadeiro cristão, isso não acontece. Então, nessa palavra muito rápida, eu insisto com você para que, num determinado momento, que não pode ser muito tarde também, você possa parar, pensar e refletir sobre a sua vida. Como é que tem sido o seu exemplo de uma forma geral, seja dentro de casa ou seja fora de casa. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Esta foi a palavra já de abertura do programa. Vamos ouvir mais um louvor. E não saia daí. Logo em seguida estaremos de volta. Vamos cantar assim.
Maravilha! A mesa já está preparada. Jesus está voltando em breve para buscar a tua igreja, para buscar os teus filhos. E você, como está? Está esperando esse dia? Esta é a nossa esperança. Tudo aqui passará e passará muito rápido. E os dias estão passando e cada dia que passa está chegando mais perto a volta de Jesus. Que possamos estarmos preparados, santificando as nossas vidas, andando nos caminhos do Senhor, para que possamos um dia encontrar com Ele e para toda a eternidade vivermos ali nessa terra preparada, que está sendo preparada para nós ali, é o céu, a Nova Jerusalém. Eu creio que eu e você que é cristão, está aguardando esse dia. É para quem crê, é para aqueles que têm Jesus, que encontraram com Jesus, tiveram um encontro com Jesus. São esses que esperam esse dia. O mundo não conhece, o mundo não espera por ele, mas nós esperamos ansioso para a volta de Jesus. Aleluia! Chegou aquele momento especial de estarmos aqui agora cumprimentando, saudando aqui os nossos ouvintes, nossos internautas. E você que está chegando agora, este é o programa Luz para o Mundo, o programa oficial aqui da nossa igreja Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, e temos o apoio e o patrocínio da Escola Cantinho Cristão, bom para você e melhor para o seu filho. Quero também falar aqui rapidinho aqui sobre a DG Pharma, é outra que está nos apoiando aí, o nosso querido Daniel. Abraço, Daniel. DG Pharma, agora aqui bem pertinho de você, na quadra 56, Conjunto P, lote 12, Guará 2, de frente para o condomínio IAPI, ao lado da padaria São Bento. DG Pharma, que você possa estar aí novamente com os olhos, com os ouvidos abertos, entendendo que Deus está nessa noite falando com você. Eu creio que você nessa noite está recebendo a visita do Espírito Santo aí no seu lar, na sua família. Fica ligadinho aí, reúne a família. Daqui a pouquinho, vamos ouvir uma palavra, mais uma palavra abençoada. Já ouvimos aqui a palavra abençoada no início do programa. Daqui a pouquinho, aguarde aí, e daqui a pouquinho vamos estar com a palavra oficial de hoje. Eu quero deixar um alô lá para a nossa igreja, saudações à nossa igreja aqui, Campo Guará 2, daqui é 30, pastor Dernival Lopes, toda a família, sua esposa Angélica, o Samuel, o pastor Samuel, toda a família, todo o corpo de pastores da nossa igreja, nossos irmãos, departamentos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Um abraço para todas as congregações aqui de Brasília, do entorno, aqui do Guará, na Estrutural, temos 5 congregações aqui na Estrutural. Meu abraço aí às congregações aqui de Brasília, todo o entorno, e pelo Brasil afora, a Bahia, lá em Mucuri, lá em Boquira, temos ouvintes, o Brasil todo aí nos ouvindo nesta noite, participando aqui do programa Luz para o Mundo. Estou vendo aqui, e daqui a pouquinho eu vou estar saudando os que estão aqui ao vivo. Quero passar aqui a palavra para o nosso querido o pastor André, para estar dando as suas orações aí, pastor André, fique à vontade. Boa noite a todos, mais uma vez, muita alegria, retorno aqui através desse convite do Evangelista Vadson, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelista Vadson, amigo querido, família, no qual eu conheço, no qual eu tive o prazer de congregar junto. Verdade. Encontrei seus filhos no sábado, Davi, Alice, encontrei eles lá, dei um abraço neles, Vinícius, a gente se fala também. É um grande prazer estar falando em nome de Deus, dar uma saudação em nome de Deus, e quando a gente está em amigos fica melhor ainda. Amém, verdade. Estamos aqui debaixo da bênção do pastor Alexandre, da congregação 38K, mando um abraço para todos da congregação 38K, aqueles que possam estar escutando a gente, meus familiares, minha esposa, meus filhos em casa, amigos também, que nós estamos compartilhando aí o link e divulgando não só o trabalho, mas divulgando também aquilo que é o fortalecimento da parte de Deus para as nossas vidas. Sendo luz para o mundo, né? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Agradeço a confiança mais uma vez e deixo aqui a minha saudação a todos os ouvintes aí, que possamos estar todos nós juntos, reunidos,
sendo direcionados e fortalecidos pelo Espírito Santo mais uma vez nessa noite, como já estamos sendo. Né? Já dá para sentir a presença de Deus aqui desde o início. Desde a primeira oração a gente já consegue perceber o agir e o mover do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então deixo meus agradecimentos aqui à equipe técnica também, sempre me atendendo com bastante carinho aqui. O meu muito obrigado e que Deus possa continuar nos direcionando. Amém. Esse é o pastor André, aqui da 38K. Já deixo também o meu abraço à sua família ali, pastor André, sua esposa, os filhos. E muito obrigado mesmo, viu, por estar conosco aqui mais uma vez. Né? E daqui a pouco vamos ouvi-lo com a palavra de Deus. E um abração aí para 38K, pastor Alexandre Alves, todos os pastores, pastor Júnior, que é uma bênção também, já esteve conosco aqui. Em breve vai estar aqui com a gente novamente, né, trazendo a palavra nesse tema aí. Vamos estar até em outubro aí, final de outubro, se Deus permitir, de repente até o final do ano, eu creio, falando sobre família. Estamos precisando muito, né, de trazer uma palavra de esperança, de ânimo para as famílias. Muitos estão desistindo, muitos estão se separando, divorciando, mas não faça isso. Continue perseverando com a sua família nos caminhos do Senhor, que a vitória é garantida para aqueles que estão em Cristo, que estão na rocha, que é Cristo. Se Jesus está com você no seu lar, descanse nele. As lutas, as tempestades, elas vêm, e muitas vezes no meio lá da família, mas Deus nos dá a vitória, Deus nos conduz quando estamos com Ele, andando com Ele. Deus abençoe. Passo para o senhor irmão Marcos também dar as suas orações, e antes quero dar meu boa noite ali também para a nossa querida irmã Rose, que está conosco aqui ali na recepção. Boa noite, irmã Rose. Sempre um prazer ter a senhora conosco aqui, juntamente com o nosso querido irmão Marcos. E que Deus abençoe. Irmão Marcos. Evangelista Vadson, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muitas pessoas estão ouvindo essas palavras e todas elas merecem uma saudação. Particular, minha esposa Rosinha, que sempre me acompanha aqui nas sessões aqui da rádio, às quartas-feiras. Que Deus te abençoe, um beijo. Meus familiares, que devem também estar ouvindo, pelo menos alguns deles, a Ana, a Cleverson, minha sogra. E aqueles que eu já tenho tido a oportunidade de convidar, de apresentar esse programa. Que Deus os abençoe também. Amém. Eu quero rapidamente aqui saudar os nossos irmãos internautas que estão aqui ao vivo conosco. Logo mais vamos estar ouvindo mais um louvor. Começar aqui, estamos com aqui o Lorivan Santana, está dizendo boa noite. Estou aqui esperando começar o programa. Amém. Lorivan está lá em Pires do Rio, é um primo. Abraço aí para todos aí em Pires do Rio, Goiás, a Kênia, sua esposa, a Elohane, Thalita, Júnior, a todos aí em Pires do Rio, aquele abraço caloroso. A minha esposa está dizendo aqui, a minha esposa Noemi, Viana, amém, a paz do Senhor Jesus, amém, minha querida, a minha esposa tem sempre dado esse apoio aí, essa força. Deus abençoe você nos seus estudos, na faculdade. Às vezes ela está na faculdade ali, não dá tempo para estar conosco ao vivo, mas hoje ela está aqui, amém. Deus abençoe Davi, Alice, Vinícius, meus filhos. E está mandando aqui um abraço para o programa Luz para o Mundo. Noemi Viana, programa abençoado. O Wilson Santana também está aqui, está dizendo boa noite, meu irmão. Wilson é meu irmão, mora aqui no Valparaíso, trabalha com aplicativo no Uber, mas quando ele não pode, ao vivo, ele liga lá o rádio e manda ver lá, ouvindo o programa Luz para o Mundo e evangelizando os seus, né, passageiros. Tem falado que tem sido uma benção, né? Muitas pessoas ouvindo o programa ali com ele, quando ele está ali rodando. Maravilha, está dizendo, estamos aqui firme no programa Luz para o Mundo. Amém, meu irmão, abraço, que Deus te abençoe, Deus te guarde nos seus trajetos aí, nos seus percursos, que é muito perigoso, mas Deus tem te guardado e continua te guardando. Estou com meu amigo também aqui, Aivalton, grande amigo, parceiro, aqui, está dizendo aqui, boa noite, meu amigo, tenha uma noite abençoada, ilumine os corações dos ouvintes com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido, meu amigo, pastor, amigo Eivalton, né, pastor ainda não, mas quem sabe, né, profetizando aqui já. E abração para você, para sua família, a Luciene, todos aí da família, um abraço, obrigado por estar conosco aqui, pela audiência, Deus abençoe.
Estamos também com o Alain Pierre Silva Ferreira. Boa noite a todos aí da rádio. Peço que esteja orando pelo meu sogro, senhor Francisco, que está internado. Amém, Alain Pierre. Daqui a pouco vamos estar orando, sim, pelo seu sogro, por você, pela sua família. Estamos também aqui com a Claudiane do Riacho. Não, Claudiane Ribeiro Carneiro. A paz do Senhor. Boa noite a todos. A Claudiane, se eu não me engano, é ali da DG Pharma, a esposa do Daniel. Está sempre aí também conosco, participando. Boa noite, Claudiane. Um abraço para você, para o Daniel e toda a família. Alain Pierre, ore por mim, porque eu tenho tido muita tontura e fraqueza. Amém, Alain Pierre. Vamos estar daqui a pouquinho orando por você. Eu vou deixar anotado aqui. Temos também ainda aqui a pastora Ideran Ferreira. Boa noite, graça e paz. Estamos na sintonia aqui no Valparaíso. Manda um alô para os pastor Vivaldo, Jô, Samuel, pastor Valtemir e Ideran. Amém. Aquele abraço para o pastor Rivaldo, para o pastor Jô, Samuel, pastor Valtemir Ferreira, é o dono desta rádio e tem aqui o programa dele todos os sábados, Interagindo com Cristo. Abri aqui um parênteses aqui, e ele faz o programa aqui todos os sábados, um programa abençoado, às 8 horas, aliás, às 9 horas, às 8 horas da noite é o meu, ele é aos sábados às 9 horas, que é o programa Interagindo com Cristo, juntamente com meu amigo pastor Odair Oliveira, que também é uma bênção. Não perca esse programa aos sábados, também é luz para o seu lar, é as boas novas do Evangelho chegando até você todos os sábados às 9 horas, com o programa Interagindo com Cristo, com a direção desses dois homens de Deus aí, pastor Valtemir Ferreira e pastor Odair Oliveira. A Rose, irmã Rose, está dizendo aqui a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, irmã Rose. A Antonieta, a minha sogra, está dizendo aqui amém. A irmã Valdênia Alves está dizendo a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Programa abençoado. Amém, minha irmã. A irmã Valdênia Alves é aqui da nossa igreja. Um abraço para a senhora, o seu esposo, os seus filhos. Que Deus te abençoe. E vamos correr aqui porque a hora não espera e eu quero hoje estourar um pouquinho aqui o pastor André com a palavra de Deus, que não é todo dia que nós temos o pastor André aqui, então temos que deixar um tempo aqui, né, maior para ele. Vamos ouvir um louvor e logo em seguida estaremos de volta com aquela oração para você, direcionada a você, a sua causa, e Deus com certeza vai estar te abençoando, operando na sua vida através da oração daqui a pouquinho. Amém. Não saia daí. Guará FM. Não queremos ser reconhecidos, e sim Ele reconhecido em nós. Será que estamos fazendo a vontade dEle? Pois sua vontade é o que importa pra nós. Quem deu a vida por mim foi Ele. Quem vive agora em mim é Ele. Quem morreu por mim foi Ele. Quem ressuscitou
que tomar muito cuidado pra não ser enganado e aqui ficar. Somos herdeiros de Cristo e juntos vamos celebrar. Honra só a Ele, adorar a Ele, glória só a Ele, reconhecido é Ele. Honra só a Ele, adorar a Ele, glória só a Ele, reconhecido é Ele. Devemos honrar a Ele pelo que Ele é. Não vamos deixar contaminar a nossa fé. Com Cristo sigo adiante, caminhando pela fé, honrando só a Ele, porque justo Ele é. Honra só a Ele, adorar a Ele, glória só a Ele, reconhecido é Ele. Honra só a Ele, adorar a Ele, glória só a Ele, reconhecido é Ele. Honra só a Ele, adorar a Ele, glória só a Ele, reconhecido é Ele. Glória só a Ele, reconhecido é Momento de oração. Se prepare, abre o teu coração. Vamos juntos falar com Deus e um milagre pode chegar até você. Amém. Juntamente com você, convido a você agora onde você está, aí no seu lar, de repente no trabalho, por todo lado aí, onde você está agora ao vivo, de repente aí na cozinha, na sala, não sei, mas do jeito que você está, deitado ou sentado ou ajoelhado, eu te convido a invocar o nome do nosso Deus agora, pedindo a Ele a cura aos enfermos. Pai amado, mais uma vez clamamos a Ti, nós chegamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia. O Senhor é o Deus de milagre, um Deus que cura. E nós pedimos, Pai, pelos enfermos nesta hora, Senhor. Visite, Senhor, os irmãos que estão enfermos, os ouvintes que estão, Senhor, precisando de uma cura, seja qual seja ela, uma cura física ou cura espiritual, mental. Tantas pessoas ansiosas, Senhor, sem direção, pessoas entrando em depressão, mas o Senhor é a solução, é o Deus que resolve, é o Deus que acalma a tempestade. Vai entrando nesta hora, Senhor, acalmando as tempestades, Senhor, na vida dos teus ouvintes, Pai, dos teus filhos. E eu peço, Senhor, pelo Alain Pierre, Senhor, que tem tido tonturas, Senhor, nos pede que oração. Abençoe o Alain Pierre, Senhor. Traga, Senhor, a cura para ele, meu Deus. Abençoe o seu sogro, Senhor, seu Francisco, que está internado, Senhor. E segundo ele deseja que ele aceite o Senhor como Salvador. Amém. Está ali internado, doente, mas não tem o Senhor ainda na vida dele. E nós clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar ali com ele, curando. Amém. Não somente a parte física, mas o espiritual, entrando com provisão ali de salvação na vida do São Francisco, Senhor, salvando esta alma, Senhor, porque o Senhor pode, o Senhor é um Deus de misericórdia, e o Senhor, aonde nós clamamos, e a fé, o Senhor opera. Então opera ali na vida do São Francisco uma cura, Senhor, física, uma cura espiritual, em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua presença no nosso querido irmão Paulo Santos, Senhor, abençoe o Paulo Santos, uma boa recuperação, Senhor. Traga para ele, Senhor, uma boa recuperação e que logo eles possam estar aqui conosco, Senhor, contando o Teu testemunho. O irmão Edivan, Senhor, abençoe, traga uma cura para ele. Pastora Cleonice, precisa de uma cura, Senhor. Benilson, meu irmão Wilson, a Vânia,
Abençoe, Senhor, com a cura nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui continuando na Tua presença, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor bendito, Aleluia, Senhor que tem todo o poder do céu e na terra para resolver qualquer coisa. Nós pedimos misericórdia pelo Brasil, nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão sobre o Brasil para mudar a perspectiva desse povo, a visão que esse povo tem de Ti. Que o Senhor possa tocar no coração desse povo para que eles aceitem a Jesus, entendam que só Jesus é a solução. Espírito de Deus, nós pedimos misericórdia por aqueles que dirigem, por aqueles que governam, seja cidades ou seja o país, pelos grandes órgãos, pelos tribunais, pelo Congresso. Nós pedimos que o Senhor afaste essas agressões externas contra o nosso país, Senhor. Tenha misericórdia, porque isso causa mais desempregos do que já está acontecendo, Senhor. Repreende essas forças espirituais que lutam para destruir a nossa terra. Amém. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre esse povo, para que esse povo entenda que só o Senhor é Deus através de Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Semelhantemente, Jesus, nós te apresentamos agora as famílias aqui representadas. Amém. Ó Deus, sabemos que há um mundo, meu Pai, que tenta combater as famílias, meu Pai, a instituição, meu Pai, preparada pelo Senhor para ser testemunho vivo de quão o Senhor é bom. Que neste momento agora, meu Pai, nenhuma ferramenta, nenhuma ação de Satanás, nenhuma ação do inimigo possa ser maior do que o Teu Espírito Santo protegendo, blindando, fortalecendo, para que as famílias saradas, meu Pai, elas possam testemunhar o quão o Senhor é bom. Ó Deus, nós te pedimos, intercedemos por cada família, meu Pai, de cada ouvinte neste momento agora, que o Senhor possa entrar em lugar onde homem nenhum consegue, Jesus, que o Senhor possa tocar em corações, meu Pai, que somente o Senhor pode tocar. O Senhor é maravilhoso e nós te agradecemos por isso, meu Pai, porque sabemos que por meio de um celular conectado, um rádio conectado agora, o Senhor, meu Pai, alcança, meu Pai. Aleluia. O Senhor fortalece fé, o Senhor restaura a família, glória. O Senhor coloca cadeias e correntes por terra, meu Pai, porque é a Tua vontade, Senhor, meu Pai, que as famílias possam estar cada vez mais, meu Pai, fortalecidas em nome de Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer em cada família. Amém. Amém. Pai, peço pelos missionários, Senhor, que a Raíssa e o Dalmo, que estão na África, Senhor, que estão indo para a África, lá em Moçambique, que o Senhor venha abençoar este casal, Senhor, que está ali, Senhor, estará ali, fazendo isso do Senhor, Pai, na África. Venha suprir toda a necessidade, Pai, deste casal, deste missionário, Senhor, Raíssa e Dalmo, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Abre as portas, Senhor, para eles ali, que tudo, Senhor, que eles estão precisando ali, toda a estrutura que eles precisam, tanto física, Senhor, como espiritual, o Senhor vai trabalhando, Pai, direcionando, Senhor, para que tudo, Senhor, venha a ocorrer, Pai, conforme o Teu querer, e que muitas almas venham a ser alcançadas, Senhor, ali em Moçambique, Senhor, na África, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também o Paulo Freire, nosso irmão Paulo Freire, Senhor, em Ribeirinhos. Derrama Tuas bênçãos sobre a vida dele, da sua família, dos irmãos em Ribeirinhos, que o Senhor venha suprir a necessidade, Pai, dos irmãos ali. Derrama a Tua presença, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre os ribeirinhos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar ouvindo mais um louvor e logo em seguida estaremos de volta com a palavra oficial. Amém. Não saia daí. Vamos daqui a pouquinho ouvir a palavra de Deus. Guará FM.
aqui pra conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Chegamos ao momento da palavra. Que Deus fale conosco neste momento.
Meus queridos, mais uma vez, uma boa noite. Chegamos aqui um momento crucial dessa reunião, o momento da palavra, o momento em que Deus fala na sua especialidade. Gostaria que todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí pela live, pela rádio, pudesse acompanhar a leitura que fica em Efésios, capítulo número 6, a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo número 6, do verso 1 ao 4. Vamos ler, vamos acompanhar a leitura aqui todos juntos. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoque seus filhos a ira, mas crie-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Meus queridos, essa é uma palavra, foi orado, estamos aqui diante da direção de Deus. Agradeço mais uma vez aqui, Evangelista Vadson, pela confiança. É uma campanha que fala sobre os desafios que as famílias têm enfrentado, têm encarado nos tempos de hoje. E esse é um tema que foi proposto, orado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita ali por volta de 60 a 62 anos depois de Cristo. E é uma das cartas que Paulo escreve enquanto estava preso, uma das 4 cartas atribuídas a Paulo, em qual ele estava preso. É uma carta, além de ser doutrinária para todo cristão, ela também tem instruções práticas, e a gente pode observar claramente nesses versículos que nós lemos, que tem um viés de atividade, de ação, de praticidade, onde a gente pode aplicar, não só naquela época, mas como nos dias de hoje. Se a gente volta a um capítulo anterior, em Efésios, capítulo número 5, no verso de número 22 ao 33, Paulo também está enfatizando e orientando o marido acerca da mulher e a mulher acerca do marido. Conhecido versículo que fala em que o marido deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a sua igreja, e a sua mulher também deve sujeitar ao seu marido assim como se fosse ao Senhor. E emendando como se ele tivesse uma continuação natural dessa passagem em que Paulo está preocupado com a igreja acerca do relacionamento entre o homem e uma mulher, ele vem com essa instrução que nós acabamos de ler no capítulo de número 6. Ele fala agora do relacionamento entre pais e filhos. Ele está agora preocupado na estrutura interna, na base forte que é a família. Então Paulo, com essa carta, com esses versos, nosso irmão que me antecedeu aqui também, ele leu Efésios capítulo número 4, que falava acerca de estruturas e fortalecimentos internos que precisamos ter para seguir em frente. Então vem numa sequência, nós preparamos o nosso interior, e aí a preocupação da palavra de Deus vem na relação entre o marido e a mulher, e agora nós temos uma continuação natural que fala acerca de pais e filhos. Mostra que o Evangelho, ele não só transforma a vida pessoal de um ser humano, de um indivíduo, mas na sua vida cotidiana também é influenciado, inclusive nas estruturas familiares do seu lar e da sua casa. Esse é um adendo que nós fazemos aqui nessa carta de instrução que nós temos, não só para a igreja naquela época, mas nós conseguimos aplicar de uma forma prática. Então, sem muitas delongas, eu gostaria de destacar um tópico aqui. Eu tomei a liberdade de colocar um subtema dizendo que são famílias fortes em tempos difíceis, porque sabemos que os tempos que nós estamos vivendo agora é cada vez mais difícil, parece que está cada vez mais ficando difícil, e nós temos um princípio que a palavra de Deus que nós lemos aqui nos orienta e nos alerta para não esquecermos, que é de obediência e honra dentro do lar. São fundamentos que estão sendo esquecidos, mas não devem ser esquecidos, e a palavra de Deus, ela vem para fortalecer que esses fundamentos de obediência e honra precisam estar acompanhando as famílias que estão regidas pelo Espírito Santo de Deus, as famílias cristãs como um todo. A nossa cultura atual, ela valoriza muito uma autonomia precoce, emancipação de filho com antecedência, independência, um encorajamento de filhos a desprezar a autoridade dos pais, e nessa palavra fica muito claro que os filhos, eles precisam estar sujeitos ao que os seus pais vêm a dizer, vêm a orientar, porque isso é justo. Então o primeiro recado aqui dessa palavra vai direto para os filhos.
vai direto para os filhos. Você que é filho, que está acompanhando essa palavra aqui, daqui a pouco o negócio começa a apertar um pouquinho também para os pais, é a palavra de Deus, mas tudo isso é para o nosso fortalecimento. Mas se você for ver bem, fala também que precisamos honrar nosso pai e nossa mãe, é uma menção clara aos 10 mandamentos, às escrituras, que foi registrada no livro de Êxodos, e nós estamos aqui vendo que ele também alerta para que há uma promessa para quando nós praticamos a obediência e a honra, vem nos lembrar. E se a gente olhar os 10 mandamentos, né, os primeiros registros de lei que Deus estabelece por meio de Moisés, aconteceu há cerca de 1446 anos aproximadamente, dessa data no qual foi escrito aqui Efésios, essa carta no qual foi escrito por Paulo aos Efésios, que aconteceu cerca de 61 anos depois de Cristo. Então nós estamos aqui de uma forma arredondada, com um lapso temporal de cerca de 1500 anos, no qual esse mandamento foi escrito e no qual Paulo está alertando que ele precisa ser não só observado, mas precisa ser cumprido. E ele lembra, a promessa ainda está de pé. A promessa não se esvaiu com o tempo, a promessa não acabou com o tempo, a promessa não sofreu mutação com a modernidade. Cerca de 1500 anos das Escrituras até este momento, da palavra que é escrita aos Efésios, a promessa, Paulo vem enfatizar que continua de pé. E se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, a promessa também continua de pé, de ser para que nós vaiamos bem e temos vida longa sobre a terra, por simplesmente atribuirmos obediência e honra aos nossos pais. E aí nós temos agora um recado direto para os pais. Se Paulo ele começa falando para os filhos que é preciso escutar os seus pais para que essa promessa alcance, isso é cada vez mais atual nos tempos de hoje. Nós temos os pais que têm cada vez mais terceirizado uma formação moral de seus filhos. Tem terceirizado aquilo que é primazia de pais dentro dos lares e tem sujeitado os seus filhos a essa formação, seja na escola, na internet ou nas redes sociais. A escola ela faz e ocupa um espaço muito bem ocupado, mas no que diz respeito à formação intelectual, onde é trabalhada habilidades, conhecimento, treinamentos para que o cognitivo de uma criança, de um adolescente, de um jovem possa evoluir com conhecimento e sabedoria, mas no que diz respeito à formação moral, ela precisa ser observada inicialmente, ou melhor, primordialmente dentro dos lares, com valores éticos, comportamento, cidadania, tudo isso precisa ter uma base forte. Nós não podemos terceirizar, seja a uma escola que você confia plenamente, seja a uma pessoa que te ajuda e você também tem confiança plenamente, você não pode terceirizar aquilo que Deus instituiu, que é uma liderança e uma obrigação dos pais, precisar discipular os seus filhos no lar, com diálogo, com limites e com exemplo. Também já foi citada aqui essa parte do exemplo. O versículo de número 4 diz assim, crie-nos na disciplina e na instrução do Senhor, que os filhos eles precisam entender que honrar os pais a Deus traz proteção, mas que um pai não pode abdicar de forma nenhuma da autoridade e de sua liderança dentro do lar, porque se começar a se acostumar com essa terceirização que tem ocorrido muito, você se depara com uma forte ausência. E isso é um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando nesse século 21, que são pais presentes, ao mesmo tempo ausentes. Tem os que são ausentes por completo, mas esse daqui eu não vou nem falar, mas são aqueles que eu quero destacar, aqueles que estão presentes, mas de alguma forma têm se encontrado ausente, mesmo com uma presença física dentro de casa, tem se ausentado emocionalmente do seu lar, seja por excesso de trabalho, seja por múltiplas ocupações, seja por dedicação desproporcional ao ministério. Isso precisa ser observado, isso precisa ser observado. E se você for ver
tudo que foi destacado aqui, trabalho, ocupações, dedicação ao ministério, são motivos plausíveis, são motivos justificáveis, que a pessoa pode falar: estou cuidando do futuro da minha família, estou buscando trabalho, estou buscando sustento, estou cuidando da obra de Deus, mas que quando isso começa a ser um peso desproporcional, a chegar ao ponto onde a sua família sente a sua falta, e agora estou falando de afetividade, isso precisa ser revisto para homens e mulheres de Deus, porque a verdade é que sobra é aquele tempo de baixa qualidade, onde os filhos com certeza vão sentir essa lacuna. Então, se Paulo atribui algumas obrigações para que os filhos venham viver promessas de longevidade, ele também alerta para que os pais não venham deixar a maré levar a sua família da forma, ainda que esteja fazendo a obra de Deus. Quando a crise chega, e aí eu quero fazer uma pergunta, essa é uma pergunta de autorreflexão para você que está me ouvindo agora, na direção de Deus, quando a crise chega, e tem chegado na família e nos lares de muita gente, você está presente ou você está ausente na sua família, na sua casa? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo de número 30, verso 1. Enquanto Davi estava fora, Ziclag é saqueada, mulheres e filhos são levados cativos, inclusive suas 2 esposas. Por isso a pergunta, eu não estou falando de uma presença necessariamente física, no qual todo dia você vai e bota a cabeça no travesseiro ao lado da sua esposa, ou coloca ali os seus filhos para dormir. Eu estou falando de uma presença emocional também, onde nós estamos aqui, nós lemos aqui um versículo no qual Davi, ele vive uma crise em sua família, ele está indo guerrear, ele está indo fazer aquilo que parece ser justo à vontade de Deus, embora ele chega lá e nem guerreia e precisa voltar, porque fica claro que não necessariamente era para ele estar lá, mas que quando ele volta, ele percebe que sua família estava sofrendo ataque. E a palavra de Deus diz que ele volta com cerca de 600 homens, e todos eles, inclusive Davi, chora amargamente porque tinha visto que sua cidade foi saqueada e sua família tinha sido atingida. A crise chegou e Davi não estava presente para defender. Ele defende, ele vai na direção, mas quando a crise chega, ele percebe que precisava, o lugar onde ele precisava estar era defendendo a sua família. E muitas famílias hoje têm sofrido ataques que são silenciosos, enquanto os líderes estão ocupados demais em frente de batalhas externas, seja no trabalho, em ministério, agendas cheias, e não percebe o inimigo entrando pela porta da sua casa. Então se nós vivemos hoje um mundo que ataca as famílias, sim, que são agentes externos que vêm pressionar as famílias cristãs, no atual momento que nós estamos vivendo em nosso país, Paulo está alertando não só para esses ataques externos, ele está pedindo para que líderes, homens, mulheres, possam olhar para dentro, internamente de seus lares, para que essa base esteja forte, porque a pressão externa vai vir, mas quando você está com uma estrutura fortalecida, essa crise, esse ataque, ele vai bater, ele pode até dar uma balançada, mas não vai te derrubar, porque você está enraizado naquilo que a palavra de Deus te garante e te sustenta, dizendo que não vai ser abalado. As famílias têm enfrentado pressões externas, sem uma estrutura interna adequada. Então, quando Paulo ele está preocupado com o fortalecimento da igreja, ele percebe que as famílias também precisam ter essa base forte, e que com certeza essa base sendo construída de forma sólida fará toda a diferença. Então não é uma preocupação apenas espiritual, mas é uma preocupação familiar, para que a sua família seja um grande testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Porque sem essa estrutura interna, a sua autoridade espiritual, que deve começar no seu lar, ela fica comprometida. Nós temos hoje lares cristãos que têm valores espirituais enfraquecidos. Não se ora mais, não se lê mais a palavra. Eu estou falando de lares cristãos. Não se lê mais, não tem uma leitura em comunhão da Bíblia, onde os filhos, eles não vão apenas entender as instruções que são colocadas, como já foi falado aqui, mas eles vão observar aquilo que os seus pais, que a sua família vive.
Nós precisamos entender que nossos filhos, e agora eu falo na nossa geração como toda, vai crescer conhecendo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, Mateus, João. Mas o que vai impactar mesmo na vida dos nossos filhos vai ser o Evangelho segundo vive o André, segundo vive a Ellen, a minha esposa, e eu estou citando aqui a minha família. O que vai impactar mesmo na nossa geração é aquilo na forma no qual nós apresentamos Jesus em nossos lares, em nossas casas. Não somente com instruções teóricas, no qual você determina que a legislação do seu lar tem que ser daquela forma, mas de uma forma prática, onde você, ao dobrar o seu joelho em momentos de crise, você está demonstrando que é totalmente dependente de um Deus. Sua família precisa ser o seu melhor ministério. Sua família precisa ter a melhor parte do seu ministério dentro da sua casa. Isso não é negociável, isso não é um princípio que se deva negociar. Eu quero abrir um parênteses para um rápido testemunho de uma família no qual eu fui visitar e como eu tenho aprendido. Estamos à frente do Ministério da Família na congregação da 38K ali no Guará 2 e temos visitado muitos lares. Mas esse testemunho específico não é dessa congregação aqui, de algo anterior, no qual eu tinha assumido o Ministério da Família. Mas eu fui visitar a casa de um ministro da Palavra de Deus, experiente, com sua esposa. Eu fui visitar e ele tinha alguns filhos jovens. E aquilo que era para ser uma visita cordial de leitura, de fortalecimento mútuo, se transformou em algo que mexeu profundamente no meu coração. Porque esse ministro da Palavra de Deus diz que estava cuidando das coisas de Deus, cuidando da obra de Deus. E quando de repente sua esposa se depara com uma carta na mochila de um dos seus filhos, que já era uma despedida. Era uma carta suicida no qual o seu filho estava pretendendo tirar a sua vida. Aonde ele toma uma chacoalhada e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um instrumento para cuidar de famílias, mas estou esquecendo de olhar para dentro do meu lar. Isso não pode acontecer. Aquilo mexeu muito comigo. Porque, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos. E a gente, desde quando se entende aí por jovem, adolescente, desde quando eu conheci a minha esposa, conheci na igreja, nós temos nos dedicado à obra de Deus. Mas precisamos entender que essa dedicação ela precisa ser equilibrada com aquilo que é a criação de nossos filhos, porque eles são os nossos principais ministérios, eles são as nossas flechas que serão lançadas, e quando eles estiverem adultos, eles também vão ter as suas preocupações. Mas eu não posso deixar essa questão desequilibrada dentro dos nossos lares. A palavra de Deus diz, e aí agora nós temos aqui um Paulo que não só se preocupa com questões doutrinárias e de aplicação prática para a região de Éfeso, mas nós temos também um Paulo que, quando ele vai instruir Timóteo a dar continuidade em seu ministério, no capítulo de número 5 ele diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Algumas versões vai falar: e é pior do que o infiel. O que a palavra de Deus diz aqui de uma forma bem direta, não precisa nem ser nas entrelinhas, é que aquele que nega Cristo Jesus, aquele que não tem conhecimento, aquele que nunca aceitou Cristo Jesus, mas tem cuidado da sua família, com louvor, com dedicação, ele está na frente daqueles que de alguma forma estão à frente da obra de Deus, mas têm esquecido da sua família. Isso é muito forte. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. E nós temos aqui um Paulo preocupado com Timóteo e trazendo palavras diretas e objetivas, como essa aqui dessa noite tem sido também, para que não haja rodeios, para que não haja dúvidas, que o seu ministério, o seu melhor tempo, a sua melhor qualidade, o seu melhor testemunho precisa começar em casa. E tudo aquilo que é externo na sua vida, e eu sei que Deus vai levantar, tem levantado grandes homens e mulheres que estão escutando essa palavra aqui, seja como consequência daquela base forte e sólida que internamente no seu lar tem sido empregada. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 2: sejam vigilantes e fortaleça o que resta. Aqui já nós estamos falando de Paulo, mas nós estamos falando de João, quando ele é usado por Cristo Jesus para escrever cartas à igreja da Ásia, para que venha trazer direcionamentos, para que venha trazer fortalecimentos e instruções com promessas,
e nos é alcançada até hoje. E essa específica que nós lemos aqui, Apocalipse 3:2, é para a igreja de Sardes, onde diz: sejam vigilantes e fortaleçam o que resta. É um apelo para que a fé daqueles que estão lutando não se apague completamente. E o que podemos extrair de uma forma prática dessa palavra é que, embora a gente não consiga voltar no tempo e fazer coisas que já fizemos ou deixamos de fazer, corrigir coisas, de repente você está escutando essa palavra e está pensando: se eu tivesse escutado essa palavra ontem, se eu tivesse escutado essa palavra mês passado, se eu tivesse escutado essa palavra antes do meu filho ter parado de falar comigo, se eu tivesse escutado essa palavra antes de eu ter uma crise no meu casamento e achei que não tinha mais como e me separei. O que Deus está colocando aqui é que você ainda continua sendo essa pessoa que pode mudar a sua história. Está falando assim: sejam vigilantes, continuem a vigilar e fortalece o que resta. Ele está falando assim: a partir daqui para frente, eu sei que essa palavra vai te fortalecer. Eu sei que essa palavra vai te direcionar. Eu sei que a partir de agora você pode sim lançar todo o seu erro, tudo aquilo que o acusador vem dizer e soprar na tua mente, que você não é mais capaz de se reerguer, de restaurar a sua família. Eu sei que você pode pegar tudo isso que está sendo consumido, às vezes você até mesmo, por uma questão de culpa, de fraqueza, de remorso, não consegue mais sair do lugar onde você está. O que a palavra de Deus está dizendo assim: ó, fortalece aquilo que resta. E o que resta na sua vida hoje é muito, porque é uma fé que você está escutando aqui, a palavra do Senhor Jesus Cristo. É um apelo para que essa fé não se apague completamente. Ainda dá tempo de reconstruir vínculos, reverter danos com atitudes diárias de presença e com prioridade dentro da sua casa. Sabe por quê? Nós citamos aqui um Davi que ele retorna e percebe que a crise tinha chegado no lar dele e ele não estava presente. Mas a palavra de Deus diz, ainda no capítulo de número 30, que diz que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus, depois de ter chorado amargamente, depois de ter sido ameaçado pelo seu próprio povo, porque foi acusado por lhe faltar sabedoria. A palavra de Deus diz que ele foi reanimado no Senhor, seu Deus. Nós servimos e vivemos a um Deus que traz ânimo, que restaura ânimo, que te dá uma força, não importa o tamanho do tombo que você possa ter caído. É um Deus que nessa noite vem te fortalecer. É um Deus que nessa noite não veio aqui apontar o dedo e dizer para você: eu sei que eu errei. Não é um Deus que está apontando para que você olhe para o seu passado e lamente decisões que você tomou. É um Deus de restauração, é um Deus de perdão, é um Deus de graça, é um Deus que alcança não somente a sua vida, mas a sua família, o seu ministério e tudo aquilo que é base interna, que está sendo reconstituída em sua vida, seja fortalecida com essa palavra agora, para que o seu externo seja consequência daquilo que Deus é capaz de testemunhar na sua vida. O que faz famílias fortes em tempos difíceis são aquelas famílias que não desistem, ainda que tenham caído, ainda que tenham desanimado, ainda que tenham enfraquecido a sua fé, mas não desistem. Senhor. Não desistem. A palavra de Deus hoje veio para restaurar o teu ânimo, para dizer assim: olha, a sua família não vai acabar, o relacionamento com o seu filho não vai piorar, pelo contrário, vai melhorar. Porque o Espírito Santo de Deus, por meio da tua palavra, vem dizer que quando ele é observado dentro do lar, as famílias, mesmo que seja em tempos difíceis, elas são fortalecidas, porque é promessa do Senhor. E não importa o tempo, que leva essa palavra para alcançar a sua família, ela está sendo alcançada agora. E a promessa de Deus, ela não se esvai com o tempo. A promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus continua de pé. E se Ele te prometeu que a sua família vai ser abençoada, você há de ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu tempo já foi. Então eu agora... Pode dar mais 2 minutinhos aí, pastor. Quero partir então para a conclusão. Pode usar esses 2 minutos. Tá bem essa palavra, viu? Continua. Para conclusão e dizer que o dia mau também chegou na minha família. Aleluia. Nós tivemos um aborto, né? Eu tenho 2 filhos, nós tivemos um aborto e aquele dia foi um dia muito pesado, foi uma tempestade. O dia difícil que Jesus diz que chegaria em nossas casas, em nossas vidas, porque chegou para Ele também. Mas quando nós dobramos o nosso joelho falando assim: Deus, eu não quero me entregar mediante
essa tempestade que chegou no meu lar. Deus não só restaurou, Deus não só curou o nosso coração, mas nos deu uma princesa e uma filha que veio depois dessa turbulência, desse dia difícil. E o que a palavra de Deus diz, que o próprio Mestre Jesus diz, que nós no mundo teremos aflições. O dia difícil chega para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos, porque chegou para o nosso Mestre Jesus, mas ele não bota um ponto final nessa palavra, ele coloca uma vírgula e diz: mas tem de bom ânimo. Isto é obrigação do cristão, continuar. Agentes externos, tempestades, nós não controlamos, mas o ânimo dentro da gente, dentro da nossa casa, da nossa estrutura, aleluia, é obrigação nossa controlar. E é isso que ele está dizendo. Quando você controla o seu ânimo, quando você dobra o seu joelho, quando você testemunha aquilo que Deus é na sua vida e na sua família, não se preocupe, essa tempestade não vai te derrubar, ela não vai destruir a sua família. Amém, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer e que essa palavra, ela venha ser digerida, e mais do que digerida para você, que ela venha ser proliferada para que outras pessoas também sejam alcançadas, em nome de Jesus. Muito obrigado, evangelista Watson, muito obrigado a todos os ouvintes que tiraram um tempo para escutar, não a mim, mas a palavra de Deus nessa noite. Maravilha, não tenho dúvidas que Deus mais uma vez falou aqui com as famílias, falou no meu coração. Eu já recebi essa palavra, que palavra abençoada. Não foi diferente do programa passado, a palavra também muito abençoada que o pastor Danival trouxe. Quem ouviu o programa, quem participou do programa, seja ouviu ou depois, com certeza foi abençoado com aquela palavra tão abençoada que Deus derramou aqui nesses estúdios, com esse canal de comunicação, como o irmão, o pastor André falou, né, chegando até você aí com esse programa Luz para o Mundo, as bênçãos do Senhor, a resposta de Deus para você. E falou de forma poderosa com o pastor Danival, nosso pastor, no programa passado, e hoje não foi diferente. Deus está falando com as famílias, Deus está fortalecendo as famílias, Deus está dando direção para as famílias, Deus está derramando a tua graça sobre as famílias, porque o inimigo, ele vem contra as famílias, mas o inimigo não prevalecerá contra as famílias, não contra a família que está edificada na rocha, que é Cristo, não. Contra essa família, nada irá derrotar essa família, porque ela tem Cristo, ela tem Deus no seu lar. E como o pastor falou, das dificuldades, os vendavais, às vezes um contrito, uma coisa, família é isso. Mas sabe o que eu aprendo com isso, pastor André? Que isso nos faz cada dia mais perseverar e perdoar, né? Família que tem perdão é família que persevera, aguenta as tempestades, aguenta os vendavais, mas não se desfaz, está firme na rocha. Obrigado mais uma vez, pastor André, por essa palavra tão abençoada, vinda do céu para nós, para o programa Luz para o Mundo, para o seu lar. É uma honra sempre ter o senhor conosco, e com certeza, em breve, quero marcar o senhor de novo aqui, nesse tema ainda, até o final de outubro, vamos caçar uma agenda lá, vai dar certo, e o senhor vai voltar de novo aqui. Benção. Tamo aí. Benção, viu? Obrigado. Deus abençoe o senhor ricamente, a sua família, né? Lá a igreja, conjunto ali, casa, 38K, o pastor Alexandre, que disponibilizou o senhor para estar conosco aqui essa noite hoje, foi maravilha. Bênção de Deus. E já quero achar meus agradecimentos. Hoje nós estamos passando aqui 5 minutinhos, mas na realidade estamos dentro do horário. Aliás, dentro do horário não, né? Mas temos 5 minutos. Porque começamos o programa um pouquinho mais tarde, 5 minutos depois, houve um pequeno probleminha aqui técnico, mas tudo deu certo, ao vivo é assim, o inimigo está sempre ali querendo, né, parar, trazer alguma coisa para aborrecer, para tirar o foco, mas nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, trazendo a luz para o mundo, levando a luz para o mundo, através da palavra de Deus, abençoando a sua vida. Agradeço o Tony Braz, mais uma vez, está sempre aqui paciente, aqui conosco, aqui, ali, às vezes eu fico bem bravo com ele aqui, mas, né, no final dá tudo certo, e isso faz parte, né, a gente é humano, a gente fica meio um pouquinho, às vezes, apreensível, e eu sou muito exigente, mas graças a Deus, assim a gente vai fazendo, vai dando certo, e Deus vai operando. É os vendavais, é a dificuldade da vida. Pensa que é fácil estar aqui, todas as quartas-feiras, levando a luz para o mundo, confrontando as trevas. O inimigo não gosta, não quer. Agradeço o Jorge também, mais uma vez, Jorge, pela
a sua disponibilidade aí, o nosso querido irmão Marcos. Amém. E rapidamente aqui, eu não posso deixar de mandar aqui um abraço aqui para o nosso querido irmão Márcio, que está aqui ao vivo, ele ali do nosso condomínio, um vizinho abençoado, que está sempre conosco, está aqui conosco aqui ao vivo, está dizendo, irmão Márcio Neiva, e a pastora Cléo e diácono Márcio, que Deus os abençoe ricamente a vocês, homens de Deus, são meus vizinhos ali do condomínio IAPI, na chácara 7, e é uma bênção esses irmãos, o irmão Márcio, o diácono Márcio e pastora Cleonice. Deus abençoe vocês mais uma vez aqui conosco. Temos também o Abraão Branco, esteve conosco aqui ao vivo, o programa passado, está aqui novamente conosco. Meu querido, um abraço para você e toda a sua família, Deus te abençoe. Está dizendo que Deus abençoe vocês. Irmão Márcio também está dizendo, Deus no controle de tudo, sempre obrigado a Jesus. Amém, meu querido, só Jesus mesmo, para nos dar a graça, nos dar a sua direção, para estarmos aqui toda quarta-feira. E já passo a palavra para vocês, pastor André, pastor irmão Marcos, para dar aquela saudação final do programa. Nós estamos encerrando. Amém. Mais uma vez, obrigado. Agradeço ao convite, a confiança, ao carinho. Vez que chego aqui, eu me sinto em casa, já estou me sentindo em casa. Amém. E se tiver outro convite, pode ter certeza que nós estaremos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos lá à frente do Ministério da Família 38K, um ministério que, como o senhor disse aqui, sofre muitos embates. Sim. Sofre muitos embates, principalmente no mundo hoje, que tenta dissuadir e desanimar e desconstituir a família do Senhor. Mas Deus tem dado graça, tem dado força, não somente a minha esposa, todos os amigos, familiares que têm sido parte fundamental também desse ministério. Aleluia. Então eu agradeço ao Ministério da Família que estão acompanhando, mandei aqui no grupo que eles estão acompanhando essa ministração. Amém. E que possamos seguir juntos. Em Cristo Jesus, estaremos juntos no céu. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor André. Amém. Glória a Deus por mais uma quarta-feira. E eu insisto com você, hein? Coloca aí na sua agenda para a próxima quarta-feira você ter um encontro conosco aqui para receber mais uma porção da Palavra de Deus nesse programa abençoadíssimo Luz para o Mundo. Deus abençoe. Amém, é isso mesmo. Na próxima quarta-feira, não percam, quem vai estar aqui conosco é o pastor Misael, da nossa igreja. É uma bênção. Já está agendado já com ele. Na próxima quarta-feira. Pastor Denival, pastor Misael, o senhor me bota bem no meio dessas feras. aí compromete, aí eu fico. Senhor, eu já conheço também, senão não estava aqui, né? É homem de Deus, homem de palavra, homem de família, né? Pessoas que têm compromisso com a família, tem palavra para a família, passa também para as dificuldades. Não pensa que nós que é pastor, é evangelista, não passa os vendavais. É aí que vem vendavais mesmo, para tentar, né, tirar o foco. Mas aqueles que estão em Cristo, na rocha que é Cristo, permanecerá e continuar até o fim com Jesus. Não há divórcio, não há... Às vezes há as dificuldades, as lutas, como o pastor André trouxe, mas Jesus está ali no barco. Hoje, por exemplo, Jesus trouxe uma resposta para você. Talvez você estava precisando de uma resposta. Jesus falou com você. Jesus te deu ânimo nessa noite. Jesus te deu direção nessa noite. Eu sei que Deus fez isso aqui nessa noite. Eu sei, não sou eu, não é o pastor André, não é o irmão Marcos, não é ninguém aqui do estúdio, mas o próprio Deus, através aqui do programa Luz para o Mundo, das pessoas que estão aqui, Deus está usando, Deus está falando. É assim que Deus fala, através dos seus filhos. E Deus está fortalecendo família e fortalecerá até o final deste tema aí. O resto do ano aí, eu creio que vamos estar com esse tema aí, porque é um tema muito propício, muito oportuno, e precisamos combater o mal neste século que estamos aí. O inimigo semelhando sempre informações negativas, ruins, querendo destruir o reino de Deus, destruir as famílias, mas Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e está conosco todos os dias, e vamos vencer todas as batalhas. Amém? Não posso me empolgar aqui, que se eu estou pregando de novo aqui, não pode. Aleluia. Deus abençoe. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. E conto com você e mais alguém que você vai convidar com certeza. Não guarde só para você essas bênçãos. Passa para as famílias, porque você vai estar sendo luz também para as famílias, abençoando famílias. E quarta-feira, se Deus quiser e permitir, eu creio que Ele vai permitir, vamos estar aqui novamente com o programa Luz para o Mundo, às 20 horas, deixando para você mais uma vez a palavra de Deus, a luz para os seus caminhos, em nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Amém.
você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória